Com um exército inteiro de titãs colossais sendo comandados por um titã ainda maior, a humanidade não teve chance alguma de contra-atacar. Tudo o que eles podiam fazer era aceitar a morte e serem pisoteados por esses seres tão gigantescos. O estrondo, sem dúvida alguma, foi a maior demonstração de poder que já vimos em Attack on Titan, mas nós sabemos muito bem que, se o estrondo tivesse acontecido em outros animes, ele nem teria sido uma ameaça. Com tantos personagens poderosos no mundo otaku, é provável que o estrondo teria sido interrompido em questão de segundos por eles. E é com esse tipo de pensamento em mente que nós trouxemos esse vídeo para vocês. Vamos ver aqui então personagens que seriam capazes de parar o estrondo. Nesse vídeo, nós viemos imaginar como seriam se os personagens dessa lista estivessem no mundo de Attack on Titan, e como eles fariam para parar o avanço dos colossais, ou até mesmo impedir o fundador do Eren. Vai ser mais ou menos como os nossos vídeos, onde comparamos gigantes de outros animes com a muralha, mas só a premissa que vai mudar aqui. Só tenham em mente que nós evitamos pegar alguns personagens previsíveis, como Goku ou Saitama. Com certeza, todo mundo que já assistiu Attack on Titan imaginou como seria se um desses dois aparecesse para dar um basta no estrondo. Por isso, tentamos evitar esses e outros protagonistas de animes, já que eles costumam ser a primeira opção. Nosso intuito aqui é te surpreender com personagens que ninguém pensaria de primeira, beleza? Vale lembrar que nesse vídeo vamos usar como base os mangás. Então, se você não leu até o último capítulo que saiu, assista por sua conta e risco. E antes da gente começar, dizem que um Ultra Nerd tem 10 vezes mais chances de parar o estrondo do que quem não é. Então, não deixa essa oportunidade passar, hein? Já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações e já deixa o seu ultra like aqui no vídeo. Já estão se sentindo mais fortes? Com isso certo, bora começar! Satoru Gojo. O feiticeiro mais queridinho de Jujutsu Kaisen poderia acabar com o estrondo bem rápido. Como sabemos, o Gojo é um cara que sempre demonstrou se importar em proteger o maior número de pessoas possível. Vimos ele mostrar muita preocupação com todas as pessoas do metrô durante o arco do incidente de Shibuya. Por isso, ele ia tentar manter a briga o mais longe possível dos civis. E por sorte, os feiticeiros Jujutsu conhecem uma técnica que faz exatamente isso, que é a cortina. Gojo poderia invocar uma cortina e manter todos os titãs do estrondo junto com o Eren lá dentro. Seria a maior cortina que já foi invocada no universo de Jujutsu Kaisen? Sem dúvidas. Porém, para alguém que tem energia amaldiçoada quase infinita, como Gojo, isso não seria um problema pro feiticeiro. Para impedir qualquer titã de sair, Gojo poderia aplicar uma condição nela. Essa condição seria algo simples, como ninguém dentro da cortina pode sair. E assim, a diversão ia começar. Como os colossais são tão lerdos em seus movimentos, seria muito difícil para eles acertarem qualquer ataque do feiticeiro. E se por acaso algum dos titãs ancestrais conseguissem acertá-lo, Gojo não ia sofrer dano algum, graças à sua técnica infinito, que de forma resumida, cria uma barreira invisível ao redor do feiticeiro, que impede que ele sofra qualquer tipo de dano. Além disso, com a sua habilidade inata, o Sem Limites, Gojo consegue ficar imune à gravidade e flutuar no ar como bem quiser. E se ele ainda não tivesse notado o titã do Eren naquele momento, agora que ele estaria voando, ele certamente avistaria o gigantesco titã fundador. Nesse momento, Gojo poderia tirar a sua venda e usar os 6 olhos, tanto para entender o que estava acontecendo, quanto para encontrar a melhor forma de derrotar os titãs. Com sua percepção extraordinária e seu imenso poder de processamento cerebral, concedidos pelo Jujutsu ocular, o feiticeiro teria plena ciência do Eren dentro do fundador e saberia que ele era o cérebro por trás de tudo. Ele poderia se aproximar voando do fundador, e assim que estivesse lá em cima, sobrevoando o titã, Gojo poderia acabar com o estrondo de duas maneiras. Ele poderia usar a sua expansão de domínio no Eren e carregar o cérebro dele com todo tipo de estímulos e informações infinitas, fazendo ele ver e sentir tudo em uma fração de segundo, o que faria o seu cérebro entrar em colapso por sobrecarga. Ou ele poderia optar por acabar com a batalha rapidamente usando seu vazio roxo, um ataque de longo alcance que simplesmente apaga toda a matéria em seu caminho, eliminando o Eren de forma rápida e eficaz. E só depois disso, a cortina poderia ser desfeita e todos estariam a salvo do estrondo. Tatsumaki. A heroína número 2 da classe S em One Punch Man já provou o seu valor inúmeras vezes no mangá. Mas será que ela teria alguma chance contra o estrondo? Provavelmente, os titãs colossais e o próprio Eren não seriam o maior problema para Tatsumaki, mas sim a sua pressa de salvar todas as pessoas que estivessem na mira para serem pisoteadas. Sabemos que, apesar de se fazer de irritada e orgulhosa, Tatsumaki se importa com a segurança de todo mundo. Vimos ela dar prioridade para todos os membros da Associação de Heróis durante a sua luta
contra Psycho Orochi. Mesmo que ela estivesse numa batalha entre a vida e a morte, Tatsumaki reservou a maior parte dos seus poderes para gerar escudos para todos os heróis e tirá-los do subterrâneo do covil dos monstros. Só que contra o estrondo, a situação seria muito mais complicada para ela. A associação de heróis tinha bem poucos membros no subterrâneo, que a Tatsumaki precisou salvar, mas aqui seriam muito mais pessoas para tirar do caminho dos titãs. E por mais que a Tatsumaki seja habilidosa, ela não consegue prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo. Tanto que, quando ela gerou um escudo pro Flash, ela não percebeu que só tinha gerado o escudo pro comunicador dele, e não pro herói. E como ela teria que proteger muito mais pessoas, e ao mesmo tempo desviar dos ataques dos colossais e dos titãs ancestrais, sem dúvidas, diversos humanos ainda seriam mortos pelo estrondo. Isso deixaria a heroína muito irritada, e assim que ela tivesse salvado o maior número de pessoas possíveis, ela focaria em usar todo o seu poder nos titãs. Para incapacitar o maior número de colossais o mais rápido possível, ela poderia começar com os titãs que estivessem na linha de frente. Ela usaria os seus poderes para lançar violentamente todos esses titãs para trás, acertando e derrubando vários outros colossais de uma vez, como um verdadeiro boliche. Só que eliminar os colossais não significa nada se o Eren não for eliminado. E é aí que ela pensaria em outra estratégia e voltaria toda a sua atenção para o titã fundador, enxergando ele como o mestre dos demais titãs. Ela deduziria isso porque já está acostumada a enfrentar monstros diariamente em sua rotina de herói, e sempre o maior e mais sinistro deles é o boss final. Para acabar com o fundador de vez, a Tatsumaki precisaria focar todo o seu poder para torcer o corpo do gigantesco titã, até que os seus ossos virassem pó. Se ela conseguiu contorcer uma cidade inteira e fazer a mesma coisa com a Psycho Orochi, que era várias vezes maior que o titã do Eren, aqui não seria problema nenhum para a heroína. Com Eren e o titã fundador mortos, os colossais iam parar de se mover, e o assunto estaria encerrado. Claro, ainda teria briga entre os Marleyanos e os Eldianos logo depois, mas isso não seria problema da Tatsumaki. Portanto, seu trabalho acabaria aqui. Mob. Como o jovem Mob é alguém tão bondoso e justo, ele aceitaria parar o estrondo só porque é a coisa certa a se fazer. Primeiro de tudo, o garoto poderia começar usando a sua habilidade Consciência Espiritual, ou Projeção Astral, para tentar entender o que estaria por trás desse ataque de gigantes. E com isso, ele já perceberia a existência do Eren dentro do corpo do titã fundador. E como o garoto consegue voar com seus poderes, ele poderia chegar bem perto da cabeça do titã e tentar dialogar com o Eren, pedindo para ele parar com o estrondo. Mas claro, não tem nada nesse mundo que faria o fundador parar. Por isso, não ia demorar muito até Mob ser atingido pela flecha de algum martelo de guerra, ou até levar um tapa de algum titã colossal. Isso atiraria o garoto para longe, e mesmo que ele sofra alguns danos, seus poderes iam amenizar a dor ao máximo. Esse processo poderia se repetir algumas vezes, onde Mob tentaria convencer Eren a parar, mas sempre seria atirado para muito longe. Em todas essas tentativas frustradas, a porcentagem do Mob ia continuar crescendo. Seria até melhor pro Eren se ele desse ouvidos pro garoto paranormal, porque assim que a porcentagem dele chegasse a 100, nem Ymir iria conseguir salvá-lo. Enfim, quando o Mob fosse atirado para longe pela última vez, ele chegaria a 100. De longe, o Eren somente avistaria um enorme clarão se formando. Como ele não possui nenhum dom paranormal, ele não ia conseguir ver muito bem o que o Mob estava fazendo. Esse clarão seria Mob reunindo a energia paranormal no seu corpo, e tomado pela raiva, o garoto ia colocar um fim no fundador de uma vez por todas. Só no seu 100%, Mob já teria força o suficiente para imobilizar todos os colossais do estrondo. Mas caso a sua raiva esteja tão grande, a ponto dele atingir o seu nível desconhecido, o garoto poderia moer todo o titã fundador com um único golpe, superando até mesmo o que Tatsumaki fez. Pra quem não sabe, o autor de One Punch Man é o mesmo autor de Mob Psycho 100, e ele já afirmou que os poderes psíquicos de Mob totalmente liberados vão muito além dos poderes da Tatsumaki. Por isso, o estrago dele seria muito maior que o da heroína classe S. Depois de obliterar o titã do Eren junto com o estrondo, é praticamente certeza que Mob ficaria triste por ter matado o menino Tatakai, e precisaria de um tempo para se recuperar depois dessa tarefa tão difícil. Cars. Se fosse para escolher um dos homens dos pilares de Jojo para interromper o estrondo, esse alguém seria o Cars. Mas estamos falando aqui da sua forma perfeita,
que ele conseguiu depois de unir a máscara de pedra com a pedra de Adia. Nessa forma perfeita, é praticamente impossível matar o Cars. Mesmo depois que ele foi mandado para o espaço e foi congelado por causa do frio, ele continuou vivo. Só por causa disso, Cars já teria uma enorme chance contra o estrondo. Provavelmente o que motivaria o Homem do Pilar a atacar o Eren seria o seu desejo de se tornar o ser vivo mais poderoso do mundo, e com alguém como fundador e os colossais no seu caminho, Cars teria que tomar uma atitude. Talvez a enorme força e calor dos colossais acabassem sendo um problema para ele no início, mas aí seria só questão dele fazer o seu corpo assumir as formas certas, se adaptando ao combate. Se ele conseguiu sobreviver ao entrar em contato direto com lava, ele daria conta de um vaporzinho de titã. Para resistir a uma pisada dos colossais, Cars poderia deixar o seu corpo com a estrutura e características de um casco de tartaruga, por exemplo. E mesmo que não pareça ser o suficiente, a anatomia perfeita de Cars permite que ele evolua a resistência de qualquer ser vivo no seu corpo para níveis insanos. Ou seja, aquele casco de tartaruga seria tão resistente quanto diamante. E falando em evolução, as lâminas do seu braço também ficariam ainda mais apelonas com sua forma perfeita. Assim, um colossal poderia ser fatiado inteirinho em questão de segundos. Mas claro, só fatiar os colossais não ia dar em nada. Então, uma hora Cars se daria conta de que estaria perdendo tempo com os colossais. E nesse momento, por puro instinto, seu foco passaria a ser eliminar o titã do Eren, já que ele sim seria sua maior ameaça. Ele poderia muito bem transformar os seus braços em asas, como ele já até fez no anime, e voar em direção à cabeça do fundador, que seria o único ponto vital do titã, pois todo o restante do seu corpo é puro osso. Esse trabalho poderia ser meio difícil, com os colossais e os outros titãs revidando, mas como dissemos, o Cars é resistente e imortal. Mesmo que o exército inteiro de colossais tentasse focar no Homem do Pilar, ele resistiria ao se transformar nas formas de vida certas e aguentando o tranco até os titãs não terem mais energia. De qualquer forma, Cars uma hora ia conseguir chegar na cabeça do fundador, e assim que chegasse, suas lâminas seriam mais do que capazes de fatiar o crânio do fundador, como se fosse um pedaço de papel. E como Cars é alguém tão sádico, ele certamente não ficaria satisfeito enquanto não dilacerasse cada centímetro da cabeça do titã. Então, nem daria tempo pro Homem do Pilar sequer ver o Eren lá dentro. Mas isso não ia importar muito, né? Tudo com que Cars se importaria a partir daí é que ele, enfim, se tornou o ser vivo perfeito, capaz de derrotar qualquer monstruosidade que ousasse desafiá-lo. Majin Buu. Pra quem conhece bem o Guerreiro Rosado de Dragon Ball, sabe que o estrondo seria como um passeio no parque pra ele. Ou melhor, um passeio em uma fábrica de chocolate. Primeiramente, o gordinho rosa não ia fazer nada contra o estrondo, já que ele é tão preguiçoso e despreocupado. Pra ele fazer alguma coisa, provavelmente teria que ser ou por ordem do Mr. Satan, ou pra proteger amigos muito queridos pra ele. Por isso, se o Satan estivesse entre as pessoas que seriam vítimas do estrondo, ele daria ordem pro Buu parar os gigantes, e ele aceitaria, sem problemas. Agora, se o Satan não estivesse nesse mesmo universo, aí sim seria um grande problema. Buu nem levantaria um dedo contra os titãs, mas vamos supor que o Satan realmente estivesse nesse universo também. Majin Buu poderia começar usando seu poder para transformar vários dos titãs colossais nos mais variados tipos de doces, o que salvaria várias pessoas de serem pisoteadas e ainda encheria o bucho do guerreiro. Para tentar responder a isso, Eren poderia invocar diversos titãs martelos de guerra do passado para atacarem o Buu à distância, e desavisado e distraído como ele é, certamente acabaria sendo pego por algum desses ataques. Mas isso só serviria para deixar o Buu bem estressado, e quando isso acontece, aí sim, ele dá conta do serviço. Buu tentaria descobrir de onde estariam vindo aqueles ataques, e logo se dirigiria até o fundador do Eren, já que os disparos estavam vindo das suas costas. Como o Buu é tão pavio curto, depois de lutar por algum tempo contra intermináveis titãs ancestrais invocados, a raiva dele certamente ia aumentar cada vez mais, até chegar ao ponto dele ficar cego de ódio. E nesse estado, sua força e determinação atingem um novo nível, e Buu já não age mais como o gordinho feliz que costuma ser. Assim, ele poderia dar game over pro Eren, liberando uma enorme esfera de Ki, ou mesmo disparando uma rajada devastadora de energia em direção ao fundador. E quem assiste Dragon Ball sabe bem que esses ataques de Ki não são brincadeira não. Então, conhecendo o potencial destrutivo de seus poderes, sem dúvidas, o titã fundador do Eren seria completamente reduzido a cinzas. O Eren não teria nem chance de se transformar em titã colossal para tentar fazer alguma coisa. Mas talvez a luta fosse ainda mais rápida do que isso, onde Buu simplesmente transformaria o Eren e o seu titã em chocolate. Simples assim. E eu até já imagino aqui, o Buu depois de comer esse doce, falando que o gosto não era dos melhores, só para expressar a sua raiva pelo menino Tatakai. Tomura Shigaraki.
Vamos falar agora do principal vilão de My Hero Academia, o Tomura Shigaraki. Só que vamos falar da sua versão mais recente, que é a do mangá, onde ele já até recebeu o All for One e melhorou muito a sua individualidade do decaimento. Certamente ele só enfrentaria o Estrondo para mostrar o seu verdadeiro poder para o mundo, para provar o quanto ele estava forte. Da maneira como está hoje, Tomura foi capaz até de deteriorar uma cidade inteira só de tocar o chão. Assim, ele poderia fazer o mesmo com os colossais e vários daqueles gigantes de carne se tornariam só uma montanha de cinzas. Talvez ele pudesse fazer o mesmo com o Titã do Eren, mas visto o tamanho gigantesco dele, pode ser que o decaimento de Tomura demore muito mais do que o esperado até deteriorar o Titã inteiro. Durante a batalha contra o Estrondo, Tomura logo perderia o interesse nos colossais e decidiria atacar o Titã Fundador, como uma forma de tentar cortar o mal pela raiz. Um dos poderes que Tomura teve acesso depois de ganhar o All for One é a criação de asas negras nas suas costas. Com elas, o vilão poderia chegar até o topo do Titã sem problemas. Se o Tomura já conseguiu solar até mesmo o atual herói número 1, então alguns titãs menores que os colossais não iam ser nenhum problema para ele. Mesmo que ele sofra algum dano grave, Tomura também ganhou o poder de super regeneração com o All for One. Por isso, ele nem ia precisar se preocupar em ser perfurado pelos dentes de um titã mandíbula, ou ser empalado por uma lança do martelo de guerra, por exemplo. Depois de chegar no pescoço do fundador, Tomura poderia iniciar o seu decaimento, mas como essa individualidade é tão poderosa, é certo que tanto a cabeça do fundador quanto a verdadeira cabeça do Eren seriam afetadas, e assim, novamente Eren viraria pó, antes mesmo que pudesse assumir sua forma de colossal e ter alguma chance de contra-atacar. Madara. O maior Uchiha que já existiu em Naruto também poderia acabar com o Estrondo muito rápido, e vocês já vão descobrir como. O ninja de forma alguma deixaria esses monstros gigantes saírem destruindo tudo por aí, já que mesmo ele tendo ideais completamente malucos, no final das contas, ele sempre quis trazer paz ao mundo shinobi, mesmo que fosse da sua maneira. Mas, pelo histórico das batalhas do Madara, sabemos que ele não chegaria usando seu poder máximo logo de cara. Primeiro, ele testaria o inimigo com habilidades menores. Para começar, como ele não entenderia muito bem a natureza dos titãs, ele usaria os seus poderes oculares para tentar ler o fluxo de chakra e descobrir se aquilo seria alguma ilusão. Fazendo isso, ele já ficaria ciente da existência do corpo humano do Eren dentro do Titã. E então, já desde o início, Madara saberia que para acabar com aquilo de vez, ele precisaria derrotar o Titã Fundador. Ele poderia começar usando seu jutsu de bola de fogo, lançando diversos desses ataques simultâneos no Eren. Percebendo que ataques mais simples não seriam o suficiente, a sua segunda provável opção seria invocar os meteoros gigantes e lançá-los diretamente no Fundador. Se no seu primeiro ataque de fogo, o Fundador saiu ileso, nesse segundo ataque, ele seria completamente dizimado. Só para você ter ideia, com esses meteoros gigantescos que Madara invoca, é dito que ele poderia até mesmo extinguir os dinossauros de novo. Então, eu nem cogito aqui a possibilidade do Eren continuar vivo depois dessa. Mas o Madara também poderia acabar com o Estrondo logo de cara, usando seu Susanoo. Quem já assistiu o primeiro vídeo dos gigantes comparados à muralha aqui no canal, vai lembrar que o Susanoo completo do Madara tem mais ou menos uns 100 metros de altura. Sem falar que ele pode invocar vários outros Susanos de uma vez. Então, Madara poderia ficar lá de boa, sem mexer um músculo. Só os seus Susanos já poderiam tomar conta de dezenas de colossais de uma vez, já que eles são maiores, mais ágeis e mais poderosos que os titãs. Além disso, Madara também é capaz de invocar 4 espadas gigantes de chakra, com um poder destrutivo extremamente alto, sendo praticamente brincadeira de criança para ele fazer o Eren e os seus titãs em pedacinhos. E olha que a gente nem tá falando aqui do Madara na sua forma de Jinchuriki dos 10 caudas, mas é até melhor assim, senão os Eldianos poderiam acabar tendo bons sonhos com o Tsukuyomi infinito. O Madara não ia perder essa chance não. E assim, encerramos mais um vídeo do Ultra Nerd, onde a gente dá aquela viajada legal ao juntar vários animes num único vídeo. Como é sempre tão difícil imaginar o personagem de um anime em outro universo, pode ser que as situações que sugerimos aqui não sejam 100% fiéis à realidade. Mas acreditem, nós tentamos nos manter fiéis ao máximo com a personalidade e o nível de poder de cada um desses personagens. Se vocês acham que uma dessas situações seria diferente de algum modo, deixa o que você pensou aqui nos comentários. Assim, juntos podemos trabalhar melhor para trazer uma situação mais concreta, onde esses personagens enfrentariam o Estrondo. Mas com as situações que criamos aqui, qual você acha que foi a mais interessante? Tem algum outro personagem dos animes que você acha que poderia parar o Estrondo?
Então comenta aqui pra gente saber. É bem provável que esse vídeo ganhe uma parte 2, por isso, não se esqueça de deixar as suas sugestões aqui. Vai que elas aparecem no próximo. E se você também gostou da proposta desse vídeo, deixa aí o seu ultra like e a sua inscrição, que é pra gente saber que você gostou mesmo. E Ultra Nerds, vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima. Valeu!